Você evita situações sociais porque tem medo de fazer alguma coisa errada e passar vergonha? Você conhece alguém que tem medo de falar em público ou com pessoas desconhecidas? Você chega nos lugares sempre mais cedo do que todo mundo ou nunca chega desacompanhado porque detesta ser o centro das atenções, se sente julgado nesses momentos? Você conhece alguém que tem dificuldades para comer em público, para assinar um cheque, para entrar numa loja e perguntar um preço, ou até mesmo ir no banheiro público? Bom, nesse vídeo nós vamos conversar sobre todos esses sintomas e descobrir quando a timidez pode ser uma doença. Me acompanhe? Bom, é perfeitamente normal e aceitável ser tímido, se constranger com facilidade e ter medo da humilhação. Isso é da natureza humana e é um traço de personalidade, faz parte de alguns de nós, né? Inclusive, isso tem bastante variação cultural. Em algumas culturas, ser mais reservado, falar mais baixo é até valorizado, né? E aí, quando a gente tem o resultado de uma pesquisa que mostra que depois de morrer, adoecer, né, um dos medos mais comuns das pessoas é chegar num lugar sozinho, chegar desacompanhado, por exemplo, num evento, numa festa, a gente vê o quanto que isso é comum, né, na verdade, e não necessariamente representa uma doença. Então, timidez nem sempre é doença. Agora, quando é um medo muito forte, persistente de situações sociais, que a pessoa sabe que é irracional, mas ela não consegue controlar, né? Aí sim nós temos um transtorno, que é o transtorno de ansiedade social ou ainda a fobia social. Nesse transtorno, a pessoa tem medo de agir de uma maneira constrangedora, né? Que ela passe vergonha, ela sempre está com medo do julgamento, do olhar do outro. E aí ela fica se controlando, né, e com muito medo de aparecerem os sintomas de ansiedade que às vezes a pessoa tem nessas situações temidas, como por exemplo, ao falar em público a pessoa gagueja, a pessoa treme a voz, treme as mãos, né, e ela tem muito medo de que percebam isso. É muito desconfortável para ela passar por essas situações e ela evita a todo custo essas situações, ou ainda, se ela tem que passar por elas, é com muita dificuldade. Às vezes tanta que pode chegar até mesmo a um ataque de pânico, né? Ataque de pânico, os sintomas nós vimos no vídeo anterior do canal que você pode acessar aí nessa playlist. Então, são nesses casos que nós temos a doença. Quando o transtorno é grave a ponto de causar um sofrimento muito grande e um prejuízo. Agora, existem situações que as pessoas evitam e não geram tanta repercussão, tanto impacto na vida, né? Muitas vezes as pessoas fóbicas elas vão se adequando e não precisam, né, se expor. Agora, o complicado é quando as pessoas precisam, por exemplo, para o seu crescimento profissional, para o trabalho, falar em público, conversar com outras pessoas, né? E aí sim nós temos um problema, né? Eu, por exemplo, vejo às vezes pacientes que estão muito frustrados, muito deprimidos, porque estariam melhor na sua carreira caso tivessem mais facilidade em falar em público, em conversar com as pessoas, né? Se essa timidez não estivesse tão presente. Então, quando isso representa um entrave à pessoa, seja na vida pessoal ou na profissional, aí sim nós temos um transtorno. E é muito importante destacar que é frequente, né, em pessoas que têm o transtorno de ansiedade social, outros problemas da área da saúde mental, como por exemplo a depressão, né, que é um deles. Até 80% das pessoas com esse transtorno têm outros diagnósticos psiquiátricos associados. Um diagnóstico muito frequente é o transtorno relacionado ao uso de substâncias, a dependência química de álcool e outras drogas. Sim, porque o álcool ele é um lubrificante social. Muitas vezes as pessoas conseguem baixar essa timidez, né, e se soltar mediante o uso do álcool. O que, depois de um certo tempo, pode ser problemático. A pessoa precisa
do álcool, senão ela não consegue se divertir, senão ela não consegue estar numa festa, e isso vai levando a um uso compulsivo e aos problemas associados a ele, né? Então aí nós temos o álcool, também remédios ansiolíticos. Às vezes essas pessoas, para se tranquilizarem, usam remédios, né, calmantes, e aí elas vão ficando viciadas também nesse tipo de remédio. É um transtorno que muitas vezes passa despercebido, ou porque a pessoa não se queixa, ou porque ela traz outras queixas, né, como a depressão, como o problema do álcool em primeiro lugar. Por isso que o psiquiatra tem que estar atento, fazer esse diagnóstico, né, e encaminhar a pessoa para o tratamento adequado. A combinação de psicoterapia e medicamentos é muito interessante, porque aí o paciente vai conseguir prestar atenção para os seus comportamentos disfuncionais, entender a origem dos seus medos, poder trabalhar estratégias para lidar com eles, e a medicação, né, também vai diminuir esses sintomas de ansiedade que acontecem nas situações temidas, né, nas situações sociais. Existem os ansiolíticos que podem ser usados, alguns medicamentos chamados beta-bloqueadores, que também são usados para o tratamento de pressão alta, e eles ajudam a minimizar tremores, né, que são sintomas frequentes dessas pessoas nessas situações sociais, né, e em alguns casos aí os antidepressivos estão indicados. Os antidepressivos estão indicados, né, para a maioria dos transtornos de ansiedade, conforme eu já venho falando nessa sequência de vídeos. Então, se você se localizou dentro dessas situações que eu descrevi, né, seja no medo de falar com pessoas estranhas ou com muita gente, né, ou mesmo você se lembra de alguém que você conhece que lá na escola não vai de jeito nenhum apresentar o trabalho, ela prefere fazer o trabalho inteiro e deixar para os outros apresentarem do que ele mesmo, ou se não, que numa reunião às vezes até sabem falar uma resposta, sabem dar uma sugestão, mas evitam porque têm tanto medo de errar que não conseguem, que paralisam. Então esse vídeo serve para isso, para encorajar você ou fazer com que você sugira aí ao seu amigo, ao seu conhecido, que procure ajuda, né? Existe ajuda por meio do atendimento psiquiátrico e psicológico para o transtorno de ansiedade social, a fobia social. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que você, se tivesse reconhecido, né, busque tratamento ou encaminhe esse vídeo para pessoas que também passam por esse tipo de situação, tá bom? Então, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua presença, a sua companhia aqui no canal e até a próxima.